Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? De maneira que quanto mais pessoas estiverem inscritas nesse canal, mais ele cresce e mais material de qualidade será fornecido para vocês. Qualquer comentário, qualquer pergunta, escreva aí embaixo nos comentários que assim que possível entrarei em contato, né? A aula de hoje é a aula sobre sucessão ecológica, né? E nós vamos trabalhar aí. Aproveite a aula e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de deixar seu like ao final dessa aula e se inscreva e indique para seus amigos, colegas, né, de maneira que quanto mais esse canal crescer, melhor será o material disponibilizado para vocês aí. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Marcelo Vieira, sou professor de Biologia aqui em Belo Horizonte, me encontro à sua inteira disposição aí. A aula que nós vamos falar hoje é a aula de sucessão ecológica, né? O termo sucessão, né, como o próprio nome diz, sucessão é um conjunto de eventos que um vai sucedendo o outro até que esse ecossistema atinja o grau de complexidade maior. Nosso canal é Biologia aqui, sejam muito bem-vindos e aproveitem essa aula. Esse termo sucessão ecológica, pessoal, ele foi um conceito produzido por esse cientista que está aqui, ó, Frederick Edward Clemens, um botânico e ecologista norte-americano. Ele é que cunhou esse termo e ele que definiu, né, que um quadro de sucessão ecológica ele tem como característica 3 estágios característicos. Você tem as espécies pioneiras, os estágios serais e a comunidade clímax, que seria, né, o final do processo de sucessão ecológica. Bom, o que é sucessão ecológica? É a sequência de mudanças pelas quais uma comunidade passa ao longo do tempo. Durante esse processo, né, comunidades mais simples vão sendo gradualmente substituídas por comunidades mais complexas, até que se estabeleça um equilíbrio entre comunidade e ambiente, o que a gente chama de comunidade clímax. Uma sucessão ecológica passa por 3 fases. As 3 fases são excesso, ou comunidade pioneira, né, ela que vai preparar um ambiente para que outras espécies possam, né, se estabelecer. Os estágios serais, ou SEC, comunidade intermediária, e, por último, a comunidade clímax, né, comunidade estabilizadora, ou seja, é o auge do processo de sucessão ecológica. Bom, o que nós temos que tomar cuidado, né, no quadro de sucessão ecológica é entender os eventos que vão ocorrer, seja em qualquer ecossistema, né, e as variáveis que nós vamos trabalhar. No caso de sucessão ecológica primária, você vai ter o substrato aberto, ou seja, você vai ter ali, né, um solo nu, uma rocha nua, onde uma espécie pioneira vai chegar ali. Essas espécies pioneiras, pessoal, elas têm que ter, né, condições características para serem tratadas. Elas vão precisar de poucos nutrientes, né, e elas, quando começam a se estabelecer naquela rocha nua, elas vão provocar alterações nas condições ambientais, preparando aquele ambiente para que novos, né, organismos, que são as espécies intermediárias, apareçam ali, né, e também provoquem modificações nesse ambiente, de maneira que se atinja o estágio clímax. Note que nós vamos ter 2 variáveis importantes. Olha, a variabilidade das condições ambientais, ou seja, como é que aquele ambiente vai se modificar, se ele vai variar muito, e a complexidade estrutural e funcional. Então note que elas são inversamente proporcionais. No início eu tenho uma variabilidade das condições ambientais alta, porém no final essa variabilidade das condições ambientais não ocorre tanto. Já, né, na complexidade estrutural e funcional do ecossistema, você vai ter uma pequena complexidade, porque no estágio inicial você só vai ter as espécies pioneiras, né? E no final você vai ter uma complexidade estrutural muito grande. Aqui nós colocamos alguns exemplos aqui, né, de espécies pioneiras, ó. Gramíneas, ervas e arbustos que são intermediários, e as árvores e os animais que são o que a gente chama de comunidade clímax, né? Aqui eu tenho um quadro de sucessão ecológica primária, que também pode ser chamado de autogênica, né? Esse
quadro de sucessão ecológica primária, é interessante a gente, né, falar sobre ela, porque uma das características principais da sucessão ecológica primária é ela ocorrer num ambiente que passou por um evento, né, natural. Né? Como que eles chegaram a esses, né, a toda essa classificação e toda essa sucessão de eventos? Bom, pessoal, eles chegaram, né, a isso aí através do estudo que ocorreu na ilha de Krakatoa. Essa ilha de Krakatoa era uma ilha tropical, né, com uma biodiversidade muito grande, e de repente surge no meio daquela ilha um vulcão. Esse vulcão explode no meio daquela ilha, derrama lava, né, derrama fumaça tóxica, e o que vai acontecer? Toda aquela biodiversidade que existia, ela foi totalmente devastada. E essa ilha de Krakatoa, gente, ela serviu de um modelo, né, que não foi um cientista só, porque demorou vários anos para ela novamente atingir o estágio clímax, né? E aí os cientistas criaram, né, essas características que nós vamos descrever aqui agora. Então, inicialmente, né, vamos supor que surgiu um vulcanismo aqui, um vulcão. Então, você só tem rocha magmática. A rocha magmática, né, ou rocha vulcânica, ou rocha ígnea, nós sabemos que é uma rocha muito dura. Então, quem vai se estabelecer ali são as espécies pioneiras. Quem são as espécies pioneiras? A primeira que aparece são os líquens, ou as cianobactérias. As cianobactérias e os líquens são as espécies pioneiras que primeiro se estabelecem ali. Por quê? Primeiro que ele tem uma biomassa pequena. E segundo que eles têm necessidades energéticas extremamente baixas. Né? Um pouquinho de sais minerais ali. E água já é suficiente para ele se manter vivo. Só que os líquens assumem uma importância muito grande. Por quê? Os líquens, gente, são associações entre algas e fungos. Né? A alga faz a fotossíntese, dá a matéria orgânica, né? A glicose e o oxigênio para o fungo, e o fungo em troca decompõe a matéria orgânica e dá sais minerais e água para essa alga. Então, eles são um tipo de relação ecológica que a gente chama de mutualismo. Né? Eles só conseguem se manter vivos se estiverem juntos. E qual que é a importância do líquen aqui no quadro de sucessão? Pessoal, o líquen produz o que a gente chama de ácidos liquênicos. Esses ácidos liquênicos, eles vão corroendo lentamente a rocha magmática. Então, vai criar pequenas fraturas, pequenas fissuras, que quando vem a precipitação, faz com que a água exerça uma pressão tão grande na rocha magmática que ela começa a se esfacelar. E cada vez mais essa rocha vai se quebrando e começa a aparecer um início que seria ali, né, de um solo. E aí vai se alterando as condições do ambiente, começam a aparecer musgos, ervas daninhas, plantas herbáceas, que são os estágios cereais intermediários, né, pequenos arbustos, uma floresta jovem e a floresta madura, até se atingir o último estágio, que é a comunidade clímax, que é onde você tem a maior biodiversidade. Então, aqui está descrito a sucessão ecológica primária ou autogênica. Nós vamos conversar mais à frente, né? Depois que a gente escrever todas as fases de uma sucessão aqui, com as características de cada um dos grupos ali. Então, né, a produção primária, isso é um termo muito importante, pessoal. Corresponde ao regimento da conversão da energia luminosa em substâncias orgânicas. Você não pode esquecer que os organismos, né, pioneiros, normalmente eles são fotossintetizantes. Né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma produtividade primária bruta, né, que designa a razão entre a energia solar e a convertida em energia potencial para a biomassa, para produzir matéria viva. Né? E produção primária líquida, que designa a taxa de armazenamento de matéria orgânica nos tecidos. Pessoal, a grosso modo, você pode fazer uma analogia. Né? Vamos supor aí o salário que qualquer trabalhador no mundo recebe. Ele tem um salário bruto e um salário líquido. O salário bruto é o valor total que ele tem de dinheiro para exercer aquela função. Agora, a produtividade primária líquida é o salário líquido. É o que você vai receber fora os descontos. Que descontos são esses? INSS, plano de saúde, vale transporte. Então, meus queridos, o que você tem que fazer analogia é o seguinte:
a produtividade primária líquida, né, é tudo que você tem, né, que restou ali, fora a produtividade primária bruta, menos a respiração. E por que a respiração? Gente, a respiração é aonde os seres vivos vão obter energia. Se eles vão obter energia, eles vão gastar aquela energia. Essa energia gasta não passa para os próximos níveis tróficos. Por isso que a gente tem que a produtividade primária líquida é a produtividade primária bruta menos a respiração. Fases da sucessão aqui. Eu tenho uma fase inicial que a gente chama de excesso. Instalação de organismos pioneiros. Você vai ter líquens, musgos, gramíneas, né? E qual é a característica dos estágios pioneiros? Pouca biomassa, pouca biodiversidade, né? E pouca diversidade de nichos, né? E produtividade primária líquida elevada, né? Não se esqueça disso, né? No estágio inicial, você tem pouca biomassa, pouca biodiversidade, você vai ter poucas espécies se estabelecendo naquele ecossistema ali. E observação, os organismos pioneiros, né, são bastante resistentes, poucos exigentes, só precisa de poucos nutrientes para se manter vivo e criam condições para a instalação de organismos mais complexos. Fase intermediária, série ou estágios serais, né? Instalação de organismos mais complexos que os pioneiros, plantas herbáceas, arbustos e roedores. O que você vai ter aqui? Você vai ter como, né, características dessa fase maior sombreamento e retenção de umidade no solo. Isso favorece o quê? Aumento da diversidade biológica e dos nichos. Lembrando que nicho ecológico, né, pessoal? É aquele conjunto de relações que o ser vivo se estabelece com o meio ambiente e com seres vivos que com ele se relacionam. E você vai ter uma diminuição na produtividade primária líquida. Fase final, comunidade, clímax, né? Comunidade mais desenvolvida que pode ocorrer no ecossistema, sob suas condições ambientais. Então o que você vai ter? Uma grande quantidade de biomassa, porque você aumentou a biodiversidade e grande diversidade de nichos. Como você vai ter uma biodiversidade grande, o que vai acontecer? Você vai aumentar, né, as relações entre os seres vivos e você vai aumentar o número de teias alimentares ali naquele ecossistema. E como característica, você vai ter uma baixa produtividade primária líquida. Caracteriza para atingir o equilíbrio. Eu já vi, né, repórteres renomados, né, de televisão aí, e alguns artigos, né, dizendo que a floresta amazônica tem que ser protegida, porque a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Ela não foi, não vai ser o pulmão nunca e nunca será, né? Por quê? Porque como ela é uma comunidade clímax, tudo que ela produz durante o dia, praticamente ela vai gastar durante a noite, porque durante a noite não tem luz, né? Então ela não faz fotossíntese. Então tudo que ela produziu durante o dia, ela vai gastar, né? Quem, na verdade, né, são os pulmões do mundo, são as algas, né, microscópicas né, e pluricelulares, porque elas é que são realmente, nós vamos falar disso aí, né, em uma próxima aula, né? Mas então, vamos lá, vamos para frente. Aqui você tem, né, o que eu já expliquei inicialmente, que são, né, as etapas de uma sucessão ecológica. Você tem as espécies pioneiras, as espécies intermediárias e a comunidade clímax. Esse gráfico aqui, ele costuma aparecer em quase todas as provas quando a gente tem um quadro de sucessão. Então eu tenho aqui as espécies pioneiras, que são as SS, as estágios serais e a comunidade clímax. Note que a curva vermelha aqui, ela está mexendo com a diversidade de espécies e a quantidade de biomassa. Biomassa, para quem não está lembrado aí, gente, é massa viva. Você pensa em quantidade de células, né? E aqui, a curva verde, você vai ter a produtividade líquida. Então, o que você tem? No início, as espécies pioneiras, você tem, né, uma produtividade líquida alta, mas você tem o quê? Uma diversidade de espécies e uma biomassa pequena. No final, você tem uma biodiversidade grande, uma biomassa grande, mas uma produtividade líquida baixa. Então não se esqueça desse gráfico. Novamente, né, as variações da sucessão ecológica, né? As espécies pioneiras vão modificar o ambiente, esse ambiente vai ser modificado e novas espécies vão se estabelecer ali.
Essas novas espécies também vão provocar alterações no ambiente até que se atinja a condição do meio propícia para que a comunidade clímax se estabeleça. Note que nós temos aqui, né? Olha para você ver aqui. Você tem a variabilidade das condições ambientais em função da complexidade estrutural e funcional. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, nos estágios serais aqui, né, na comunidade clímax, até se atingir a comunidade clímax, você tem que olhar aqui na vertical. Note que quando você tem uma espécie pioneira, a variabilidade das condições ambientais é alta. Porém, quando você chega na comunidade clímax, a variabilidade das condições ambientais é pequena. Porém, no estágio inicial, a complexidade estrutural e funcional é pequena. Na comunidade clímax, a complexidade estrutural e funcional do ecossistema é grande. Então, são essas perguntas que normalmente caem em prova de forma bem sutil, e se o aluno não tiver o conhecimento disso aqui, você pode errar uma questão boba por não fazer esta comparação aí. Agora aqui, nós estamos colocando aqui dois tipos de sucessão. A sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica, né, secundária. Primeira coisa que nós vamos caracterizar, né? Como é que ocorre uma sucessão primária? Normalmente fenômenos naturais, né? Só com fenômenos naturais. Vulcanismo, terremoto, tsunami, furacão e etc. Qualquer um desses eventos aqui pode provocar uma devastação no ecossistema que está no estágio clímax. Lembra quando eu falei com vocês da ilha de Krakatoa, né, que um vulcão surgiu no meio de uma ilha. Então vamos analisar aqui agora como é que seria a sucessão primária. Nós já fizemos essa análise lá. Então o que você tem? Você começa aqui com a rocha nua, você não tem condição de ninguém sobreviver ali, só vai aparecer ali as espécies pioneiras. Então lembrando que o líquen vai produzir os ácidos liquênicos que vão corroer essa rocha. Corroendo essa rocha aqui, eles vão começar a desagregar essa rocha, começar a estabelecer a formação de solo. Quando você forma o solo, começam a aparecer gramíneas e as espécies pioneiras vão modificando cada vez mais o ecossistema. Aí você tem os estágios serais, as espécies intermediárias, gramíneas, líquens, pequenos arbustos, árvores, pequenos animais. Depois você tem a comunidade clímax. Você vai ter gramíneas, pequenos arbustos, pequenos e grandes animais. Ok? Bom, sucessão ecológica secundária. Ela pode surgir por eventos naturais, sim, e pode surgir, na grande maioria dos casos, por ações antrópicas, queimadas, abandonos de culturas, né? Então a gente pode estabelecer aqui um quadro de sucessão secundária que aconteceu no Brasil em 1970. Na década de 70, pessoal, agricultores do sul do país que tinham fazendas, né, num solo chamado de terra roxa, o que eles pensaram em 1970? A gente vende as nossas plantações aqui e com o dinheiro que a gente tem aqui, a gente vai comprar um terreno muito maior lá na região norte. Porque eles acreditavam que a floresta amazônica, por ter aquela exuberância, o solo lá seria ótimo para a agricultura. Então o que eles fizeram? Eles chegaram lá, queimaram a floresta, né? Então quando você queima a floresta, você não está começando do zero, né? Você não está começando da rocha, você está começando de um solo já estabelecido. Aí o que vai acontecer? Eles botaram fogo e o que aconteceu? O fogo que foi produzido aqui gerou, né, um substrato que enriqueceu esse solo. E aí no primeiro ano que eles plantaram, eles tiveram um rendimento agrícola bom, no segundo satisfatório e no terceiro a produção começou a cair até o ponto de não mais o que? Eles conseguirem produzir nada, eles abandonaram a plantação ali. E aí quando você abandona, você vai ter um caso de sucessão secundária. Você vai ter o enriquecimento do solo, vão aparecer as gramíneas, depois gramíneas, líquens, pequenos arbustos, árvores, pequenos animais, até se atingir a comunidade clímax. Mas o que eles vão perguntar para você sobre sucessão? Nos estágios iniciais, você tem pequena biodiversidade. É claro, você só tem líquen, né? Grande número de indivíduos por espécie. Você vai ter uma grande quantidade de líquens, quase todos da mesma espécie.
Estágios finais, que corresponde aqui à intermediária e comunidade clímax. Você vai ter uma grande biodiversidade, só que você vai ter um pequeno número de indivíduos por espécie. Por quê? O espaço continua o mesmo, mas está aumentando a quantidade de seres vivos. Cada um ocupando o espaço, cada um tendo necessidades energéticas, né, para se manter vivo. É isso que acontece aqui, pessoal. Ok? Então fique atento a isso. A sucessão ecológica também, pessoal, ela pode ocorrer em ambientes aquáticos. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma lagoa, que é um dos cartões postais da cidade, né? Se quem quiser pode procurar no Google aí, a Lagoa da Pampulha. Ela foi uma lagoa artificial, criada pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que depois foi ser presidente do nosso país, né? Então como é que ela começa? Aí, estágio inicial, você tem uma biodiversidade pequena, e aí começa a ter uma vegetação submersa. Essa vegetação submersa vai morrendo e vai produzindo um solo ali, né? Aumentando o solo. Essa vai ter uma vegetação emergente. E aí o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, vai ocorrendo a erosão na borda, vai assoreando esse espelho d'água até que ele desapareça. Que é o que vai acontecer com a Lagoa da Pampulha aqui, se não fizer nenhuma intervenção. Se o homem não intervir lá, ela vai desaparecer em 25, 30 anos. Ok? Então, tá aí. A sucessão ecológica, então, ela pode ocorrer em ambientes terrestres e aquáticos. Eu coloquei aqui para vocês, né, só a título de curiosidade, né, os níveis do Cerrado. O Cerrado, gente, é um dos ecossistemas brasileiros mais bonitos, né, e mais que tem uma biodiversidade, né, comparável da floresta amazônica, mas como ele não é tão vistoso quanto a floresta amazônica, ele está sendo devastado aí há anos, né, pessoal? Pelos plantadores de soja, né? Então, quem está plantando soja está destruindo o cerrado, que tem uma riqueza fantástica. Um dos exemplos que eu vou dar para você é a planta chamada arnica. A arnica é uma planta que só é encontrada no cerrado e ela é que fornece aí matéria-prima para esse pessoal produzir gelol, esses remédios que o pessoal passa aí para esses remédios que são utilizados para pancadas aí, né? Para dar uma aliviada na dor. Então, o cerrado, propriamente dito, gente, ele não é uma vegetação única. Ele tem, né, três famílias características que dividem o cerrado em três tipos. Os campestres, que são os campos, né, as savanas, que o cerrado lá fora, no Brasil, ele é conhecido como savana, uma variedade lá da vegetação da África, né, e, consequentemente, o cerrado florestal. Então, nós vamos listar alguns aqui, ó. Você tem o campo limpo, sem arbustos, né? Você tem o campo sujo, que tem pequenos arbustos. Você tem o cerrado, no sentido propriamente dito, da acepção da palavra, que são árvores esparsas, de caule retorcido, né? Você tem o denso típico e o ralo. Você tem o cerradão, que tem as árvores maiores e mais eretas. A mata seca, né? Longe da água. E a mata de galeria. O que é mata de galeria? É aquela mata que vai estar no meio ali, dividindo o curso d'água, né, no meio do curso d'água ali, né, e a mata ciliar, que é extremamente importante, né, por quê? Ela é que protege a margem aqui desse curso d'água para ele não assorear, né. Bom, as plantas típicas do cerrado brasileiro, né, apresentam caules grossos para suportar as queimadas, lembrando que os incêndios no cerrado, eles são, né, característicos, algumas espécies precisam do fogo para que a sua semente germine, né? Caules são tortos por conta da acidez do solo, né? Os plantadores de soja que vão, né, plantar no centro-oeste aí, no sudeste, o que eles fazem? Eles têm que corrigir a acidez do solo com cal, né? As raízes são profundas para atingir, né, os lençóis subterrâneos. Então aqui tem um exemplo clássico aqui, né, que você tem um cerrado que vai passando por um processo de sucessão aqui até atingir o estágio de floresta, né? Aqui só para mostrar mais uma vez a mata ciliar aqui, ó, né? A mata seca, o cerradão, o cerrado típico, que é o que é mais conhecido aí, e o ralo, né, que é o mais pobrezinho. Mas repito, o nosso cerrado, ele tem uma biodiversidade única e que está se perdendo para a gente plantar soja aí, né? Então, agradeço a você, espero que você tenha aproveitado essa aula, né? Um grande abraço,
Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também, né, sugerir, indicar esse canal para seus amigos, que quanto mais pessoas frequentarem esse canal, melhor vai ser a produção das aulas, né, e enriquece, né, o nosso trabalho. Um grande abraço a vocês e até a próxima aula.